A paz do Senhor, meus amados irmãos. Com a graça de Deus, concluímos mais um trimestre de estudos bíblicos. Estudamos a carta aos Efésios e temos a certeza de que cada um de nós foi ricamente abençoado com todo o conteúdo estudado. O tema geral da carta dos Efésios é Cristo e sua Igreja. E Paulo reserva o último capítulo para tratar a respeito de guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Há outros que enaltecem demais o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. Eu, particularmente, quando me converti, por volta do final da década de 80 e começo da de 90, se ouvia muito falar em batalha e guerra espiritual. Tinha muitos seminários, encontros para falar sobre o assunto, e os crentes em Jesus, para eles ficarem conscientes de um reino espiritual existente. Mas esse tempo levou também muita gente a pesquisar muito sobre símbolos, ocultismo e coisas ligadas às trevas, e muita gente se embaraçou, muita gente se perdeu, chegando até mesmo a morrer espiritualmente em plena guerra espiritual. Eu me recordo de um testemunho de um pastor que foi procurado por uma de suas ovelhas, e essa ovelha dizia para ele que estava muito cansada de muitas batalhas que enfrentavam com o inimigo. E disse para o seu pastor: pastor, eu não quero mais ter problema com o diabo. Aí o pastor falou assim: filha, só tem um jeito de você não ter mais problema com o diabo, que é você morrer. Você quer que eu ore para você morrer? Ela falou: que é isso, pastor? Ele falou: olhe, a única forma de você ficar livre dos ataques do diabo é você morrendo. Porque enquanto estivermos nessa terra, peregrinando nesta terra, nós iremos passar por muitos ataques do diabo. Mas o importante é nós lutarmos e vencermos com as armas certas que o Senhor nos orientou. E essas armas estão escritas na carta de Efésios, no capítulo 6. E é exatamente sobre esse assunto que essa lição estará abordando. Essa foto da primeira capa, a foto da capa, né, ela mostra uma abordagem, né, profunda de uma armadura, tá certo? Nos tempos antigos, a armadura de um soldado guerreiro, né, mostrando essa armadura para se proteger contra um inimigo carnal. Mas as nossas armas, elas são espirituais. Esperamos que esse estudo possa ser um instrumento transmissor de instrução e ensinamento para ser exercitado em nossas vidas, pois esse é o desejo do Senhor, que estejamos preparados para enfrentarmos as adversidades em nossas vidas e, o mais importante, que em meio às nossas adversidades nós possamos usar as armas corretas no momento correto, pois nossa luta é contra as forças das trevas e não contra as pessoas. O que nos torna muitas vezes fracassados em determinadas batalhas é que lutamos contra o inimigo errado. Bom, o nosso texto áureo, ele traz uma palavra lá em Efésios 6:11 que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Mas antes de nós começarmos, irmãos, a nossa lição, eu gostaria de falar uma coisa interessante, né? A situação de lutarmos com as armas certas. Isso me fez lembrar Davi, quando passou por aquela batalha com Golias, e nós todos conhecemos a história. E é interessante lembrar que Saul, com todo o desejo de ajudar a Davi a vencer o gigante, ele emprestou a sua roupagem de guerra. Ele emprestou sua roupagem de guerra, a sua armadura. Está aí uma foto das armaduras, né? Da espada, escudo, couraça e capacete.
de Saul, que foi entregue para Davi. Ora, Davi era uma criança, um menino, um adolescente, e essas armaduras ficaram muito pesadas para ele. E ele rejeitou as armaduras, disse que não conseguia sequer sair do lugar, sequer andar com essas armaduras. Mas isso se deve ao fato de que naquela batalha, e em todas as batalhas, nós temos que lutar com as armas que Deus nos orientar. E essas armas, na época de Davi, que Deus tinha orientado, eram outras armas. Então, nós precisamos aprender a lutar com as armas certas, porque Davi ele só teve vitória porque lutou com a arma certa. Não que essa funda, esse estilingue, sei lá como era que se chamava na época, com essas 5 pedrinhas, fosse alguma coisa que fosse mais forte do que a armadura de Saul, de forma alguma. É porque foi através dessa armadura, desse armamento, dessa arma aí, aparentemente totalmente insignificante, que Deus direcionou Davi para ter a vitória contra o gigante filisteu, contra Golias. E a vitória do Senhor nas nossas vidas, elas só acontecem quando nós utilizamos as armas corretas. Então é importante nós conhecermos o nosso inimigo, é importante nós estarmos preparados. Na nossa lição de hoje, com 3 tópicos, abordarão os seguintes assuntos. No primeiro tópico é o preparo espiritual do crente para a batalha. No segundo, temos que conhecer o campo da batalha espiritual. E no terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então é necessário que a gente preste atenção, que a gente aprenda e principalmente a utilizar as armas certas. Nosso textuário, que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, do capítulo 6, do 10 ao 20, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele enfatiza, além das armas para a guerra, ele também enfatiza um pedido de oração pela vida dele, para que o ministério do Evangelho seja notório e no abrir da sua boca ele possa abrir com confiança. Ele era um homem preparado, um varão preparado, mas contudo ele sabia que a suficiência dele vinha de Deus, e nós temos exemplos na nossa igreja de pastores, da nossa pastora, que é uma mulher muito sábia, e a humildade que ela tem muitas vezes de reconhecer que ela não é nada, mas nós precisamos, irmãos, estar sempre em oração por esses nossos amados,
que ministram a palavra para nós, que nos alimentam através da palavra de Deus e que estão à frente das nossas batalhas, os nossos pastores, o pastor Vitor, que nessa pandemia foi uma peça assim de suma importância no nosso meio, a nossa pastora Márcia, né, a nossa pastora Lu, e os demais pastores que não puderam estar presentes conosco devido ao deslocamento, mas que estavam junto de nós através das suas orações, pelas ovelhas, pela igreja, pelos nossos pastores. Então, na nossa introdução, diz o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que vamos e veremos na presente lição, né? O tópico 1, ele vai falar do preparo espiritual do crente para a batalha. Preparo espiritual. Precisa ter um preparo para batalhar. Ninguém pode batalhar desarmado e muito menos com as armas erradas. Mas nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos esse preparo espiritual e precisamos colocar em prática. De nada nos adianta a gente aprender muita coisa e os conhecimentos que a gente adquirir, eles não serem utilizados no nosso dia a dia. Então é importante que esse ensinamento possa trazer vida para as nossas vidas e possa ser realmente um instrumento a ser usado em tempo oportuno. Então, no subtópico 1 fala o seguinte: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Em João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, podereis pedir tudo o que quiserdes e assim será feito. Então é necessário que nós permaneçamos no Senhor para que as nossas orações possam alcançar o trono da graça de Deus. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Louvado seja Deus! Precisamos renovar a nossa mente no Senhor. E essa mente renovada, com certeza, fará toda a diferença. Em 1 João 1:3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso precisamos estar fortalecidos na renovação da nossa mente e ter uma vida de santidade e ser cheio do Espírito Santo, que é imprescindível. Não podemos deixar de buscar essa fortaleza no Espírito Santo de Deus, porque a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. Louvado seja Deus, irmãos, porque muitas vezes algumas pessoas, né? Eu espero que na nossa igreja não tenha nenhuma dessas pessoas. Eles são frequentadores de igreja, esquentadores de bancos, porque no momento certo de viver a palavra de Deus, de presenciar o poder de Deus, de fazer notório o caminho do Senhor em nossas vidas, né? Muitas vezes deixamos de fazer isso por falta de vigilância. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque o nosso inimigo ele é invisível, mas ele tem o seu ardil. Então nós precisamos estar preparados para vencer as astutas ciladas do inimigo. Veja o que foi que o Senhor fez conosco em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas para esse poder de Deus nos alcançar através dessa palavra,
que nós teremos assim ousadia para pisarmos em serpentes e escorpiões e destruir as obras do inimigo, é necessário nós estarmos em Deus, em comunhão, na vigilância, buscando ao Senhor. Isso é que vai nos garantir vitória, porque o nosso adversário ele vive de dia e de noite nos acusando diante do Senhor. Então, se nós estivermos levando uma vida cristã irresponsável, essas acusações chegarão até o Senhor e no momento que precisarmos usar de autoridade, essa autoridade que Deus nos concedeu, ela talvez não venha a funcionar, porque existem brechas em nossas vidas. Então é necessário nós fazermos um exame de consciência de como estão as nossas vidas, porque não temos vivido tempos fáceis. Temos vivido os dias trabalhosos que a palavra de Deus nos alertou. Amém, amados? Então, o segundo subtópico, ele fala o seguinte: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Em Lucas 21:36 diz o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Louvado seja Deus. A vigilância é algo assim que a gente não pode deixar de ter em nossas vidas. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Em Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades põem dissensão entre vós e o vosso Deus. Então veja que a gente deixa de receber um favor divino por causa das nossas iniquidades, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do adversário. Então é necessário que haja essa vigilância, essa súplica, essa oração, para que a palavra do Senhor, em tempo oportuno, ela possa gerar vida e fazer efeito em nossas vidas. Que nós possamos ser muito mais vigilantes. Se já vigiávamos, devemos vigiar muito mais, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o tópico 2. O tópico 2 fala o seguinte: conhecendo o campo da batalha espiritual. O subtópico 1 diz o seguinte: a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Em Mateus 4:1, Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito e nós sabemos de tudo que ele passou lá, as tentações, o diabo inventando história, deturpando a palavra, para tentar fazer com que o nosso Senhor se envolvesse em alguma coisa errada. Mas ele, conhecedor da palavra, vivia em oração e vigiando, ele não se deixou levar pelas astutas dele. Ele usou a palavra no momento certo e combateu o mal e obteve vitória. Em João 8:44 diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja o perigo que é para um crente uma mentirinha só. Não, isso é besteira, uma mentira santa. Não existe mentira santa. Qualquer mentira, ela tem procedência maligna. E é necessário a gente vigiar nisso para que a gente não esteja sendo chamado no reino espiritual de filhos do diabo. Porque se ele é pai da mentira e eu ando com essa mentira na minha vida, na minha boca, proferindo palavras mentirosas, eu estou compactuando com o desejo do diabo, eu estou compactuando com o seu caráter, com a sua personalidade. E nós temos a mente de Cristo e temos de viver como tal. Em 1 Pedro, do 5 ao 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor procurando a quem possa tragar.
Então, que ele não nos encontre, tá certo? Que ele, ao chegar ou se aproximar em nosso derredor, ele já seja combatido pelo escudo da fé, pela palavra de Deus, e a cada dia nós possamos estar vencendo esse maligno que tão de perto nos rodeia. Então, nesse subtópico, ele tem também uma outra informação que diz o seguinte: tomando de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Foi o que ele fez lá em Gênesis 4:5, quando a serpente se apresentou para a mulher e disse assim: certamente tu não morrerás, porque Deus sabe que quando comerdes, os vossos olhos serão abertos e terás conhecimento do bem e do mal. A mulher encheu os olhos nisso aí, achando que ia ser igual a Deus, e desejou comer do fruto. E foi aí que toda a história negativa começou na vida do homem, por conta que o diabo teve uma astúcia de confundir a mentira com a verdade. Então é necessário que nós estejamos vigilantes para não sermos pegos numa astúcia dessa. O deturpar as escrituras. Em Mateus 4:6 diz o seguinte: tu és filho de Deus, né? Então lança-te daqui para baixo, no período em que o nosso Senhor estava no deserto, né? Que ele foi conduzido naquele deserto, e o diabo se apresentou para ele, querendo, intencionando, dizendo a ele que ele pulasse do lado de cima, porque estava escrito que os anjos darão ordem ao respeito dele e que ele não iria tropeçar o seu pé em nenhuma pedra, quer dizer, usando a palavra de Deus para o mal, né? Deturpando as escrituras. Ele também gosta de dissimular e induzir a dissimulação. Em 2 Coríntios 11, 13 e 14 diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você veja que nós não podemos ser ludibriados por, muitas vezes, aparecer uma situação que aparentemente é boa, mas por trás está uma astuta de Satanás, né, para nos dissimular e nos induzir à dissimulação. É necessário que haja essa vigilância constante para que não venhamos cair nessas astutas dele, porque ele usa a palavra para nos fazer tropeçar muitas vezes. Ele muitas vezes também entra com falsos sinais. Em 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios e mentiras. A palavra de Deus diz que ele faz sinais, que ele imita anjos, que ele se transfigura em anjo de luz, e é necessário que haja muita vigilância da nossa parte para que não venhamos cair nas suas astutas. Ele também faz acusações. Em Apocalipse 12:10 diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Então ele só vai ser derrubado nos dias finais. Mas enquanto estivermos aqui, até a vinda do Senhor Jesus, nós vamos estar sujeitos a esses ataques, a essas acusações. É necessário que nós estejamos vigilantes, né? Porque não vai ser o tempo ainda dele ser destruído. O tempo é depois que Jesus voltar. Então é necessário que estejamos sempre em vigilância, porque ele nos acusa de dia e de noite. E ainda semeia incredulidade. Em 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: no qual o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não seja resplandecida
e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, também não seja conhecida. Então veja só que Ele é quem segue o entendimento das pessoas. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos evangelizar, é necessário nós vigiarmos, nós estarmos preparados, se possível fazer até uma consagração no horário da manhã, para enfrentar essas coisas, porque o reino de Deus ele é tomado à força, e o próprio diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não aceite ao Senhor Jesus. Então nós estando preparados para uma abordagem dessa, com certeza o Senhor nos dará sabedoria para falarmos no momento certo e agirmos no momento certo. Que isso é que é importante, a gente ter a boa palavra na boca no momento certo, né? Então, em 2 ele promove também ideologias anticristãs. Em 2 Tessalonicenses 3:4 diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja só, o que ele sempre quis foi parecer Deus, mas está repreendido em nome de Jesus, não é? O Senhor reina, está vestido de glória e de majestade, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Mas esse tempo também vai chegar depois que Jesus voltar. Amém? Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, as armaduras estão descritas aqui nesse estudo e é necessário que nós tenhamos afinidades com elas para, no tempo certo, nós usarmos para a glória e honra do nome do Senhor. No subtópico 2 diz o seguinte: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Em 1 João 5,19 diz o seguinte: Deus é que sabemos quem somos, porque o mundo ele jaz do maligno. Tá certo? Deus é quem sabe quem nós somos, mas o mundo ele jaz do maligno. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é totalmente espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Por isso que é importante nós estarmos orando pelos missionários, pelos pastores, pelos irmãos de outras igrejas, né? Nós somos um reino, e o reino não pode ser dividido contra si mesmo. Então precisamos, porque os nossos irmãos em toda parte do mundo estão passando por guerras espirituais, batalhas grandes, né, travadas muitas vezes em países que não se pode pregar o evangelho, que já se levantou ali, né, pessoas usadas pelo diabo para atrapalhar as boas novas do evangelho. Mas o Senhor, ele tem um controle, ele tem um domínio, ele sabe todas as coisas, e ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos. Então nós oramos e o Senhor age na vida dos nossos amados irmãos. Então, no subtópico 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos caídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio.
Eles também são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivadores a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Então, como podemos ver, não temos que temer a carne nem o sangue, não temos que temer esses ataques, porque quem está conosco é maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor venceu todas as hostes malignas, o Senhor venceu todo o poder das trevas através do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário e nos outorgou autoridade e poder contra essas trevas. Então não temos que temer, porque o nosso Senhor está conosco, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha é esse que está conosco, né? Nós lembramos daquela grande batalha enfrentada por Josafá lá no livro de Crônicas, que fala a respeito do assunto, que a multidão era tão grande que dava temor e tremor, carros e cavaleiros, e ali foi uma batalha tremenda que eles iam enfrentar, mas o Senhor tomou a frente, deu vitórias para eles. Levantou um jovem no meio da congregação e disse: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. E o Deus de Josafá é o nosso Deus, que também está pelejando por nós em toda e qualquer situação. Em Efésios, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: ele está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, poderoso igual ao nosso Senhor não há. Que a nossa confiança esteja nele, que a nossa força esteja nele, que o nosso louvor seja para ele, mas precisamos, sobretudo, vigiar para que o uso dessas armas venha em tempo certo, que a vigilância seja corretamente exercitada todos os dias nas nossas vidas, que o buscar ao Senhor através de orações e da palavra seja uma constante, para que o nosso espírito esteja preparado. Ele estando preparado, no momento certo teremos discernimento para expulsar todo o mal e vencer as astutas ciladas dele. Então vamos agora para o último tópico, que é o tópico 3, que fala as armas espirituais indispensáveis ao crente. No subtópico 1, diz o seguinte: a armadura completa que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Louvado seja Deus, né? Em Efésios 6, de 11 a 13, diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, né? Então, essas armaduras significa um soldado extremamente armado, fortemente armado para enfrentar a guerra. Então, na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente a marchar contra as potestades do ar. E lembrando principalmente que a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra as potestades do ar. E muitas vezes essas potestades, elas usam as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes dentro da nossa casa, para nos trazer dores e fazer feridas nas nossas almas. E muitas vezes nós não estamos aguentando e queremos usar as nossas armas carnais. E essas armas carnais, elas são destrutivas. São muito destrutivas, mas as armas de Deus, elas são afiadas e elas, no tempo certo, elas destroem toda e qualquer astuta do inimigo. Estejamos, pois, vigilantes, para que não nos pegue de surpresa essas ciladas e nós venhamos a cair nas armadilhas dele, porque ele é muito inteligente e ele, quando maquina algo, ele não maquina para perder,
ele maquina para vencer. Mas o nosso Deus, que é socorro e fortaleza, refúgio e torre forte, está na minha vida e na sua para nos dar vitória. Vamos agora para o subtópico 2, que fala sobre as armas indispensáveis de defesa, né? Então, ele vai enumerar cada uma dessas armas para que nós venhamos a captar bem a mensagem referente a cada uma. Então, vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Letra A. Cingido os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade na doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Em 2 Coríntios 13 e 8 diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Louvado seja Deus. Quando nos acusarmos, estivermos sendo acusados de alguma coisa e a gente não conseguir nos defender, aliás, nem precisamos nos defender, porque o Senhor é a nossa defesa, mas não há nada contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então é necessário que nós estejamos em oração e o Senhor, que é o nosso juiz e a nossa defesa, ele possa ir lá e resolver a causa para nós. Isso eu digo não em questões de justiça, mas em questões de conflitos familiares, que muitas vezes nós perdemos a cabeça, nós usamos a boca de forma errada e a guerra se torna muito mais ferrenha e saímos muitas vezes derrotados, porque não usamos as armas corretas. Então devemos usar as armas corretas, porque a verdade ela vem. O Senhor é a nossa defesa e Ele está pronto e prestes a nos dar vitória em toda e qualquer situação. Então, no subtópico B, diz o seguinte: vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Em Romanos, capítulo 5 e versículo 1, diz o seguinte: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 6 e 7 diz o seguinte: na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Veja que Deus, e essas armas que o Senhor nos dá, ela é uma arma de defesa, que vem. As astutas ciladas, podem vir de um lado ou do outro, da esquerda ou da direita, de cima ou de baixo, mas o Senhor está conosco e essas armas são poderosas para destruir sofismas e fortalezas. Então é necessário que nós estejamos vigilantes, irmãos, com o conhecimento dessa verdade. Não vamos emprestar a nossa boca para o inimigo. Vamos usar as armas corretas, o escudo da fé, a palavra da verdade, as armas da justiça, porque elas estão à nossa disposição, tanto à direita como à esquerda. O próximo subtópico: calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Louvado seja Deus. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então é necessário que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho, usar a palavra certa em tempo oportuno, no momento certo. O Senhor honrará essa palavra e essa palavra gerará frutos para o reino de Deus. Então, tomando sobretudo o escudo da fé. Falamos sobre fé hoje na live, foi maravilhoso as experiências das nossas pastoras, Tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Louvado seja Deus. Em Provérbios 35 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Louvado